Como não havia outra iluminação, esta era a melhor que podiam ter, ou então era a luz da fogueira, que também se fazia muita coisa, porque não havia outra espécie de luz. Depois mais tarde é que vieram as velas e depois a luz elétrica. Punha-se no meio da mesa para se comer, para se fazer crochê, arranjar a comida. O resto fazia-se tudo à luz do candeeiro. Sou Natércia Martins e toda a vida vivi no Portugal Profundo, ali perto da Sertã, que é mesmo Portugal Profundo. Tenho 81 anos e os idosos, não havia luz elétrica, em princípio usavam a candeia, que é isto, tem o depósito, que é azeite, e tinha uma tecida, que era de algodão, ou um trapo velho enrolado, que servia para iluminar. Esta candeia via-se muito bem, porque não havia outra iluminação que desse melhor luz, portanto utilizavam isto. Depois, mais tarde, passou para esta, que é um bocadinho mais moderna, já tem, pendurava-se na mesma, tem o refletor, tem a pinça, que era para tirar o morrão aqui do trapo que aqui que iluminava, e tem o gancho que servia para puxar. Como não havia outra iluminação, esta era a melhor que podiam ter, porque não havia mais nada que pudesse iluminar, ou então era a luz da fogueira, que também se fazia muita coisa. Depois, quando isto entrou, ele não entrou muito em desuso, entrou outros candeeiros, e então utilizava-se este. Este é mais completo. Este era aquele que se utilizava para iluminar os mortos. Quando se morria, acendiam-se os três bicos. Os vizinhos também ajudavam com os candeeiros que eles tinham. Portanto, os mortos muitas vezes eram, porque não havia casas mortuárias, os mortos eram velados em casa. E então havia 4, 5, 6, 7 candeeiros destes a velar o morto. Depois mais tarde é que vieram as velas e depois a luz elétrica. Este candeeiro está muito completo, aliás está mesmo completo. Tem o refletor, tem os 3 bicos, que eram para pôr uma torcida para se acender, para iluminar o depósito que se enchia de azeite. Depois tem o gancho, este gancho, que era para puxar a torcida. Tem é uma pinça que servia para puxar portanto, o que estava aqui a dar luz. Tem ainda aqui esta espécie de sininho que se punha em cima para apagar a luz. E tem aqui este balde, que era para se pôr o morrão que se fazia aqui por cima. Aqui é o depósito que levava azeite, e aqui é a base onde se punha o candeeiro, em cima de uma mesa ou em cima de uma cômoda, onde o morto estivesse, que era para velar os mortos. Quantos mais candeeiros houvesse, mais vizinhos iam lá, porque todas as pessoas... Aliás, é um facto curioso que, quando se casava, era a primeira peça que se comprava para a casa, era um candeeiro destes, porque era uma tradição que se tinha quando, naqueles tempos antigos e em casas mais ou menos remediadas, era sempre este candeeiro, era a primeira peça que se comprava.
E assim se eliminavam os mortos, que segundo algumas lendas, o azeite os levava para o céu. No dia a dia também se usava-se, pois não havia outra iluminação, normalmente usava-se um bico que era para, um bico só, que era para poupar o azeite que havia aqui dentro. Portanto, este depósito, que nem é muito grande, levava, aliás, isto, tira-se tudo isto, para se limpar isto, hoje, se calhar já não, mas esta coisa desenroscava-se, isto saía tudo, que era para se poder limpar, para estar sempre brilhante e luzidio para o morto ver, ou para as pessoas. O morto não via nada, mas para as pessoas que iam velar os mortos para ver o que as pessoas que eram de posses e que tinham estes candeeiros para iluminar as almas que os ajudavam a ir para o céu. Segundo a tradição, que é uma tradição oral, vinda do Portugal profundo, que é onde eu sempre vivi, e que ainda hoje já se não utiliza muito, porque já não se fazem velórios nas casas das pessoas, já há casas mortuárias em todo o lado. Mas a principal função destes candeeiros era precisamente para velar os mortos. As candeeiros eram as tarefas todas que se faziam, porque não havia outra espécie de luz. Levava-se para sei lá, para tudo. Punha-se no meio da mesa para se comer, punha-se perto da beira da mesa para se fazer crochê, utilizava-se para arranjar a comida, para se pôr na panela, utilizava-se para olhar para a panela. Deve-se ter comido muitas lagartas quando se arranjavam os couves para se pôr dentro da panela à luz destes candeeiros e destas candeias. São 3 candeias, chamam-se mesmo candeias, e o candeeiro é mais novo, portanto é mais recente, digamos assim. De resto fazia-se tudo à luz do candeeiro, tudo. E as mulheres, eu sou de um local onde havia linho, onde havia muito linho, e então as mulheres durante o dia espadelavam, limpavam, lavavam, punham tudo, utilizavam. À noite fiavam à luz destes candeeiros. Tinham o fuso, que eu não sei trabalhar com o fuso, mas sei que se fazia assim, e que fazia um cordão que era enrolado naquele fuso, e ainda lá há, assim já muito remoto, mas ainda lá já não, creio que já nem há ninguém a trabalhar nisso, as mulheres com os tiares a fazerem as mantas de linho. Depois mais tarde passou-se a utilizar roupa velha, cortava-se, e em casa dos meus pais fazia-se isso, cortava-se em tirinhas finas, fazia-se um novelo, e depois daquele novelo ia para esses tiares que faziam mantas, como se tecia o linho, tecia-se também eles provavelmente teriam que alargar qualquer coisa dentro do tiar para poderem tecer as mantas como teciam o linho, tudo à luz das candeias, porque evidentemente, até porque qualquer uma das candeias tem o sítio para se poder pendurar. Pendurava-se num prego, sei lá onde se pudesse pendurar. Este até tem 2 sítios para pendurar, um aqui e outro aqui, que era num prego. Este não sei onde seria, mas seria provavelmente num sítio, numa tábua, ou num sítio que fosse mais largo para se poder pendurar, e aqui era num prego.